Bom, pessoal, agora a gente vai caminhar para o nosso último painel do primeiro dia de Smart Law Summit 2020. Lembrando a todos que amanhã a gente continua com a programação. A gente vai ter esse painel agora para finalizar com a Mariana e com o Rodrigo, que já estão aqui no backstage com a gente. Mas amanhã a gente ainda vai ter mais 7 painéis tratando de diversos desafios ainda jurídicos que o mercado imobiliário, que as empresas do mercado imobiliário enfrentam, seja elas do segmento que for. Então, amanhã a gente vai tratar. O Rodrigo agora vai tratar junto com a Mariana sobre aquisição de terrenos. Amanhã vamos tratar de fundos imobiliários, vamos tratar de multipropriedade e outros diversos assuntos, tá bom? Então, fiquem com a gente ainda esses próximos 50 minutos, 1 hora, nesse painel da Mariana e do Rodrigo, e também voltem amanhã com a programação. Tá certo? Agora sim, oficialmente apresentando eles, como eu acabei de mencionar, a gente vai ter um último painel do primeiro dia para falar sobre as estruturas jurídicas e viabilização de funding para aquisição de terrenos. E para isso, nada melhor do que receber outras duas grandes referências aqui com a gente no dia de hoje. Então, para isso, já coloco na tela aqui o Rodrigo Dias, sócio fundador da VBD Advogados, membro do Conselho Jurídico do Sinduscon de São Paulo, professor e autor também de diversos artigos, né, Rodrigo? E também já aproveito aqui a oportunidade para colocar na tela a Mariana Sena, que é head jurídico da Iven, uma das maiores incorporadoras do país. Tenho certeza que a maioria de vocês conhece a Iven. A Mariana, além de head jurídico da Iven, é mestre em Direito Público Urbanístico pela PUC São Paulo e tem mais de 20 anos de experiência no direito imobiliário. Rodrigo, Mariana, obrigado demais por estar aqui com a gente. Sempre um prazer enorme receber vocês. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, muito obrigado, Leonardo, pelo convite. Prazer imenso também estar aqui com vocês. Agradecer a Mari, minha amiga, companheira de batalhas aí do dia a dia, né, Mari? Ótimo, uma excelente oportunidade aqui para a gente bater esse papo. O Leonardo já colocou, acho que a ideia hoje é a gente conversar e bater um papo sobre essas questões relacionadas à aquisição de terrenos e funding, né, atrelado a isso. E já trazendo, Mari, quero te trazer já para o nosso bate-papo aqui, o que eu tenho visto, né? Hoje o mercado, né, com uma taxa Selic em torno de 2%, muitos investidores, fundos, family offices, a gente tem visto um movimento grande deles buscando alternativas de investimento, e o mercado imobiliário tem sido talvez aí a menina dos olhos para essas estruturas. Então eu queria ouvir um pouco de você, acho que bater um pouco de papo com você para a gente entender como é que está sendo isso para a Iven, o que está acontecendo aí na Iven, como é que esse movimento, como é que vocês estão sendo procurados em relação a esse tipo de investidor que hoje tem olhado para esse mercado com mais carinho, né? Acho que essa é a palavra. Então, Mari, obrigado mais uma vez por você estar aqui, por você ter aceitado também o convite de bater esse papo comigo. Passo a bola para você, para te ouvir um pouquinho aí como é que está essa experiência da Iven nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui ao Smartus, né, pelo convite, ao Léo, obrigada também para o Rodrigo aqui pelo convite. É um grande prazer estar aqui de novo com vocês para a gente bater esse papo, como o Rodrigo falou. É isso mesmo, Rodrigo. Na verdade, aqui na Iven a gente conversa bastante, obviamente, sobre mercado, né? Porque tem tudo a ver aqui com o nosso produto. E essa baixa de juros tem trazido, sim, uma revolução, acho que para todo o mercado, em especial para o mercado imobiliário, né? Porque, além de tudo isso, a baixa de juros veio aí também por uma consequência econômica, né? Por conta da pandemia. E a pandemia também trouxe, né, junto com as questões econômicas, aí uma valorização do nosso produto, né? Então, o pessoal começou a valorizar a moradia. A moradia estava um pouquinho... valorizar até, assim, o que eu digo, o tamanho da moradia, etc. A gente começou a ver que não importa, né? Antes a gente estava num movimento de ter construções menores, quartos menores, espaços menores, otimização de espaço, utilização de espaços compartilhados, e a pandemia veio nos mostrar que não é bem assim, né?
Então, e por outro lado, a gente também tem no Brasil um déficit grande de moradia, né? Então, por todos esses lados aí, tanto moradias maiores, com espaços maiores, menos compartilhamento, a gente também tem a questão do déficit da moradia. Então, o nosso mercado e o nosso produto foi muito valorizado recentemente, né? Então, ao mesmo tempo que a baixa de juros faz com que o investimento, né, com que o investidor procure novas alternativas, né, para investir, o nosso mercado, por outro lado, e o nosso produto tem sido valorizado. Então, sim, a gente tem sido aí procurado por alguns grupos de investidores para ser aí uma alternativa positiva de investimento para esses investidores, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito levada para o investimento propriamente dita no tijolo, né, Rodrigo? O pessoal, quando tem aí uma sobrinha, né, sobra alguma coisa, a gente pensa no que? Vou comprar um imóvel para ter a renda de aluguel. Mas essa renda de aluguel, muitas vezes, ela tem alguns problemas, né? O inquilino, a manutenção, o desgaste do imóvel, e tudo isso gera um custo que o investimento em imóvel, que a gente pode dizer assim, indireto, né, através de um investimento que nem a gente está trazendo aqui nesse painel, através de um funding na aquisição de terreno, e um investimento indireto no empreendimento, ele é um investimento em tijolo, né, a gente gosta desse tipo de investimento, mas um tijolo indireto, digamos assim, a gente está investindo numa estrutura que é um pouquinho mais aí paramentada, né? A gente faz aí umas ginásticas com o Rodrigo, com o pessoal, para poder fazer esse investimento de uma forma mais segura e com menos custo aí para o investidor. Diria, né, Maria? Então, sido procurado, né? Só respondendo a pergunta, por investidores institucionais que aí costumam já fizemos aí, tanto através de algumas estruturas societárias, como por fundo de investimento e outras alternativas aí que a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu estava comentando, é uma estrutura de investimento mais profissionalizada, né? Acho que você toma uma decisão de fazer um investimento em tijolo, como você estava dizendo, você tem a oportunidade de ir lá comprar o teu imóvel e alugar, ou você tem a oportunidade via, né, fundos fundos imobiliários, enfim, e vejo esse movimento também de investidores institucionais maiores, né, family offices, enfim, ou grandes investidores que estão buscando esse investimento diretamente na linha do que você colocou, às vezes em estruturas que viabilizam a aquisição do terreno para a incorporadora, em substituição a operações, por exemplo, que eram utilizadas de permuta com o terrenista. Então, eu consigo ter, né, cash, disponibilidade para o terreno, negocio melhor, ou seja, tenho um upside melhor, porque eu negocio dinheiro com o terrenista, e é uma oportunidade boa para isso, porque também, na linha do que você colocou, né, a pandemia trouxe essa consequência também, né? Muitas pessoas que são donas de imóveis e que estavam para locação, já começaram a repensar se faz sentido ficar com esse imóvel parado dentro do patrimônio ou se vale a pena vender. Então, esse movimento aconteceu, inclusive aqui em São Paulo, trazendo essas oportunidades. E aí, Mari, assim, dentro dessas estruturas de aquisição, né, de terreno, então, a gente antes tinha, né, essa situação da permuta com o terrenista, e hoje a gente tem esse investidor entrando nesse jogo, trazendo aí opções para isso. E o que eu queria conversar um pouco com você? Como é que vocês têm feito isso aí? Que tipo de estrutura que vocês têm utilizado? Como que é essa relação do investidor que está trazendo esse aporte para a Ivem para fazer frente, por exemplo, aí à aquisição do terreno? Como é que isso tem funcionado? Em primeiro lugar, Rodrigo, é importante a gente lembrar aqui que a Ivem está bastante capitalizada, né, até por essa situação toda aí de mercado, as outras construtoras também, a gente tem relação aqui com todas elas. Foi uma surpresa boa que veio essa pandemia, então, assim, a gente tem, obviamente, caixa aí para as aquisições de terreno, né? Por outro lado,
a gente também tem aqui uma meta, a gente entende que o ROE, né, ou seja, você investir menos na aquisição, você tem um retorno do investimento muito positivo, né? Então, por conta disso, sim, nos interessa ter esses investidores aí como parceiros, né? E eles têm nos buscado e a gente tem aqui feito essas estruturas, principalmente através da SCP, né? Que é uma sociedade em conta de participação, que no passado, né, e às vezes até alguns advogados ainda ficam um pouco reticentes com a estrutura, porque ela era vista, né, como uma sociedade que tinha ali o sócio, que hoje a gente chama de participante, né, muito melhor esse nome, a gente chamava de sócio oculto. Então as pessoas ficavam ali achando que era uma sociedade que trazia coisas escusas, coisas escondidas, mas na verdade não era isso. Na verdade, o que acontece, e a estrutura que a gente tem hoje, o que acontece? Nada mais é do que a SPE da Iven, né, age em nome da sociedade como um todo. E o sócio participante, ele não tem essa atividade, essa gestão ativa, né, da sociedade. Então, a SPE, responsável pelo empreendimento, ela é a incorporadora. Então, ela incorpora e a gente que é responsável por toda essa gestão da incorporação, porque a Lei 4591 ela é bastante restrita, né? Ela é bastante exigente em relação à atuação do incorporador. Ele é o responsável ali por tudo até a entrega do empreendimento, e a lei é justamente assim para garantir o consumidor, né? Então, a estrutura que a gente mais tem usado aí são essas sociedades em conta de participação. E como a gente já tem visto aí, né, como que fica a questão de risco do investidor, como eu já disse, o incorporador é que tem todos os riscos civis, trabalhistas e todos em relação ao dia a dia da incorporação, né? E até em relação aí às questões fiscais, a gente tem um CNPJ próprio da sociedade em conta de participação, e a contabilidade é feita normalmente. Então, assim, você até que pode me dizer melhor como é que a gente faz essa parte, mas eu sei que é o típico de uma sociedade. Então, assim, até a gente estava conversando ontem, né, Rô, que tem pessoas que entendem que é um contrato entre partes. E a gente, tipo eu como você, que a gente tem o entendimento de que é de fato uma sociedade. É isso aí. Então, pode colocar aí um pouquinho da tua visão eu ia tributária. Colocar o que você está dizendo. Eu acho que é bem importante, né, a gente ter bem claro isso. Às vezes eu brinco até, né, que a SCP ela é a verdadeira sociedade limitada, porque o investidor ele tem ali o risco do capital investido dele, e nada mais além disso, né? Mas ele tem o risco do capital investido dele nessa sociedade, é uma estrutura societária, ela tem relação de risco, ela tem relação de aportes, né? de comunhão de interesses ali entre o sócio investidor, né, e o sócio ostensivo. Então, ela efetivamente tem esse propósito de sociedade, como a Mari estava colocando, né? Com contabilização própria, com CNPJ próprio, até uma curiosidade, às vezes as pessoas nem sabem, né, a respeito disso, mas assim, a sociedade em conta de participação, ela pode inclusive adotar um sistema de tributação, um regime tributário diferente da sócio ostensiva. Então, nas situações até que a gente tem patrimônio de afetação, outro dia eu estava comentando, estava apresentando uma estrutura dessa aqui, e o cliente perguntou, nossa, mas nós temos 3 sistemas tributários dentro da mesma empresa? Sim, a SPE tem um sistema tributário, que ela pode ser lucro real presumido, a SCP ela tem um outro sistema tributário, que pode ser lucro real presumido, e eu tenho o patrimônio de afetação, que pode adotar o RET. Então, eu tenho o RET, o sistema tributário da SCP e o da SPE. Mas o que mostra que a SCP, de fato, ela tem aí uma vida societária, né, uma estrutura societária própria para isso. E isso, a gente sabe, né, que isso, de certa forma, tem sido questionado, e a própria CVM
está agora com esse tema na pauta, né? Houve aí manifestação dizendo que não poderia, né? Alguns fundos deveriam desestruturar aí as operações de SCP que eles teriam dentro do portfólio deles, mas era uma estrutura específica de captação de recursos que eles tinham. Eu não acredito, acho que a decisão ou a manifestação da CVM foi muito mais numa proteção do investidor do que efetivamente em relação à qualidade da SCP. E vou além, eu entendo que o fundo imobiliário, enfim, até o FIP, que tem a possibilidade de participar por via de SCP, está muito mais protegido em relação aos seus investidores do que do investimento direto. Então, assim, eu acho que a CVM teria que olhar isso com mais cuidado, com mais atenção, para a gente poder até viabilizar e estruturar isso de uma maneira mais ágil para todos. E aí, Mário, assim, o que eu ia, dentro da estrutura da SCP, o que eu acho que é legal a gente também explorar um pouquinho, são as vantagens que a gente tem da SCP, um pouco do que eu acabei de falar aqui, né? Então, eu queria te ouvir um pouco também nesse sentido. O que você enxerga de vantagem, tanto para o lado do investidor, como para o lado do sócio ostensivo, para a SPE, que está fazendo o desenvolvimento imobiliário, nessa relação desse investidor? Então, o que a gente traz de vantagem numa estrutura como essa? Sim. Para o sócio ostensivo, né, para a SPE, para a IVEN, a gente tem aí uma ajuda, né, o investimento entrando, então é o que eu estava te falando em relação ao quanto menos a gente investe no terreno, maior será o nosso retorno lá na frente, então o nosso ROE fica elevado com essa participação de investidores na aquisição de terreno. Por outro lado, a gente tem plena liberdade, né? A gente não está adquirindo um terreno junto com alguém que tem o nome ali na aprovação, na incorporação, então eu não vou ter que ficar pedindo assinatura, anuência, etc. Eu sou o gestor do empreendimento, né? A IVEN, no caso, é o gestor do empreendimento. Então, a gente tem toda essa liberdade ali, que é o que a gente sabe fazer, aprovar, vender, fazer o nosso negócio, né? E lançar o produto da melhor forma possível, stand de vendas, etc. Em relação ao resultado, né? O investidor está ali para receber esse resultado, mas é o que a gente estava também conversando, né? Será que ele tem uma garantia em relação a esse resultado? Uma garantia ele não tem, ele tem que dar uma olhada muito bem em todo o nosso portfólio, ver que a gente tem acertado muito, né, que a gente tem ali uma previsão de lançamento no dia tal, uma velocidade de vendas média de tanto, um preço de tabela entre tanto e tantos metros quadrados. E daí ele tem que avaliar o risco dele, porque o que acontece? A gente coloca ali que ele vai estar participando no resultado, né? Só que o resultado, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, ele pode ser um resultado bom ou um resultado ruim. Mas cabe ao investidor avaliar tudo isso antes, e é isso que acontece, né? A gente disponibiliza relatórios, toda a nossa viabilidade, tudo que a gente tem de dados para que esse investidor fique seguro de que ele está investindo e terá um retorno baseado naquilo que a gente prevê de resultado. E lá na frente, ele vai ter esse resultado não garantido, mas muito provável, porque a gente apresenta os nossos estudos e os nossos números e ele pode ficar tranquilo, porque a gente tem ido aí muito bem nos nossos lançamentos e vendas, até aí pela valorização do produto e tudo que a gente vai melhorando, né? A gente vai aprendendo nessa vida. Nossa área de aprovações, relacionamentos e tudo tem conseguido aqui, o próprio jurídico faz mágicas em relação a prazos, etc. Então, a gente tem conseguido aí bons retornos. Ou seja, e a questão que você colocou, né, Rô, tipo, em relação às vantagens do investidor, é aquilo que a gente já tinha falado antes. Além dessa questão de que ele participa do resultado, ele não está à frente de uma incorporação. As responsabilidades de um incorporador são bastante pesadas, né? Bastante pesadas. A lei de incorporação tem um rolzinho básico ali do que você tem que apresentar para conseguir incorporar,
é algo bem extenso. Também tem a questão da obra, da construção, das responsabilidades com funcionários, com empregados, com a produção toda, né? Todo mundo que você contrata, todas essas responsabilidades acabam sendo sócio ostensivo. Então, o investidor, ele tem essa situação em relação ao resultado. Ele tem ali um risco, mas um risco calculado no resultado, né? E tudo que acontecer ali com a incorporação, a gente vai ter que responder diretamente. Ou seja, para o investidor, né, acho que ele tem esse risco, ele precisa fazer uma análise da qualidade. Não vai investir por SCP em qualquer operação, porque né, pode ter dor de cabeça, mas tendo empresas bem, né, qualificadas, com solidez no mercado, eu acredito que efetivamente, como a Mari colocou, você fica com o risco da própria velocidade, ou enfim, do sucesso desse empreendimento em termos de absorção pelo mercado. Acho que isso traz essa questão. E assim, o sócio investidor, Mário, vou complementar um pouco aí na linha do que você colocou, traz também de vantagem para ele algumas questões relacionadas ao próprio resultado que ele recebe. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui uma situação que um sócio investidor faz um investimento nesse formato de SCP. Este resultado que ele vai receber por essa SCP, ele vai receber via distribuição de dividendos. Hoje, essa distribuição de dividendos, né, com isenção. Eu não tenho essa tributação de dividendos hoje nesse pagamento desse resultado para o sócio investidor. E aí, assim, já um parênteses aqui sobre reforma tributária a respeito disso. Né? Mas o governo está dizendo que vai tributar a distribuição de dividendos. Né? Aí uma questão importante. Se vier esta tributação, ela deve vir no âmbito da pessoa física. Então, qualquer estrutura de investimento realizada por uma empresa, né, patrimonial, uma empresa de gestão de recursos, numa SCP, a distribuição de dividendos da SPE para esta empresa investidora, que também é uma empresa, em princípio não teria tributação, mesmo que a reforma tributária, né, que visa aí, ou que tenha sido anunciado uma possibilidade de tributação de dividendos, venha a trazer essa previsão, porque a tributação dos dividendos só ocorreria na distribuição para a pessoa física. Então, quando o recurso estiver lá na jurídica, girando ali, né, em termos desses investimentos, essa tributação não viria. Qual que é a lógica disso? O governo quer incentivar o investimento. Então, enquanto eu estiver reinvestindo esse dinheiro dentro da economia, eu não vou ter essa tributação desses dividendos. E lembrar que se vier algo nesse sentido, muito provavelmente também a gente deve ter uma redução da carga tributária das empresas. Então, provavelmente, inclusive, tem uma redução dessa tributação que hoje, aí no lucro presumido incide sobre receita, né? E o RET também. Então, acho que é importante a gente olhar que esses benefícios são também importantes do lado do investidor que teria essa situação. Fazendo até uma comparação, se ele tivesse feito esse investimento fazendo a aquisição direta de um imóvel, ainda que na ponta para fazer a venda posterior, ele teria aí entre essa diferença um ganho de capital, né, com uma tributação mínima de 15%. Então, vale a pena olhar essa estrutura para saber se efetivamente, né, dentro daqueles critérios que a Mari colocou, enfim, da SCP, se faz sentido trazer essa tributação, essa estrutura para dentro desse investimento. Fora ITBI e outros custos, né? Fora ITBI e outros custos, você tem toda a razão, né? Não, nosso colega antecessor que não nos ouça, mas a gente não tem cartório nessa história. Então, o contrato eletrônico é só de SCP, não teríamos aí de escritura nessa estruturação. Muito bom. E, assim, o que não quer dizer também, eu acho que é importante a gente colocar, que a gente fala da SCP, né, e pensa, mas não tem risco nenhum. Não, tem risco sim também, né?
tem risco de investimento, né, Mari? Acho que, assim, você quer comentar alguma coisa nesse sentido também, para a gente falar? Acho que é legal a gente olhar também. O que eu tinha colocado, eu até falei aqui que a gente tem que olhar, porque a SCP, ela fala de um percentual, né, do VGV, que é o resultado do empreendimento. Então, se esse resultado for ruim, você vai estar participando de um resultado ruim, né? Então, a SCP, ela traz essa questão em relação ao resultado. Então, a gente tem que avaliar muito bem esse investimento, e até aqui, eu participo, por exemplo, dos comitês de investimento, que é o nosso comitê de aquisição, onde a gente mesmo, como empreendedores aqui, nós avaliamos vários aspectos, né? A gente avalia, faz a pesquisa de mercado, faz a própria análise do produto, como é que é a questão do bairro, aonde que está sendo construído, como, quantos quartos, etc. Toda aquela questão da tipologia, né, do que vai ser do produto ali, avalia e olha também a data de lançamento, velocidade de vendas, preço do imóvel, tudo isso a gente avalia para verificar justamente se a viabilidade vai ser boa e se a gente vai ter um bom retorno. A gente não lança qualquer produto a qualquer custo para qualquer resultado, a gente tem metas de VGV, né, mínimo, de ganho mínimo, para poder o empreendimento ser considerado viável ou não, ou seja, ele será aprovado nesse comitê de investimento só se a gente atingir um percentual mínimo em relação ao resultado. Essa análise a gente faz como empreendedor, ou seja, como investidor, mas no quê? No nosso próprio produto. E o investidor, ele tem que ter a mesma cabeça quando ele entra num investimento. Por quê? Porque ele está correndo os riscos daquele investimento. Ele vai colocar um dinheiro ali na aquisição do terreno, vai receber como distribuição, como você estava falando, mas ele tem que receber a distribuição de um lucro, né, de um retorno que foi atingido. Ou seja, se esse retorno não for atingido, ele não vai receber o quanto que ele estava esperando. Então, ele tem riscos e tem que avaliar esses riscos muito bem, de uma forma muito bem criteriosa, e a gente ajuda os investidores com isso. A gente tem relatório que a gente fornece tanto antes, né, tudo aquilo que a gente prevê que vai acontecer, e durante também o empreendimento a gente envia relatórios mensais com acompanhamento de lançamento, de obra, velocidade de vendas e tudo isso. E importante, né, Mário, assim, também ficar claro que a participação do investidor ela é em conjunto com vocês, né? Exato. Enfim, o modelo SCP não é para vender unidade, né? Tem até que eu acho que o comentário da uma pergunta do Fernando, né? Não sei se você viu. Fernando, acho que tem uma Deliane aqui também falando, né? Essa SCP é excepcional, porém, confesso, já presenciou a má utilização do modelo, parecia uma venda de atacado, inclusive com tentativa de substituir contrato de compra e venda. SCP não é para isso. O risco está ali dividido entre a incorporadora e o investidor. Os dois estão buscando ali o resultado. Como a Mari colocou, eu trago o investidor porque eu melhoro o meu retorno sobre o meu equity. Ou seja, eu vou despender menos recursos de equity para a aquisição do terreno, então eu trago o investidor nesse sentido. O investidor entra comigo via SCP nessa estrutura de aquisição do terreno e de incorporação. Ele não tem o risco, né, da atividade de incorporação, mas os dois estão buscando ali o resultado, o retorno. Portanto, a gente não, assim, a estrutura de SCP não é para vender cota para entregar a unidade. A estrutura de SCP é para que você tenha a viabilização desse equity inicial, e esse equity aqui em relação ao terreno, né, vamos colocar dessa forma, e aí, com isso, você viabilizar um upside ainda maior de resultado sobre esse empreendimento, que vai gerar resultados tanto para a sócio ostensiva quanto para o sócio investidor. Acho que essa é a relação dentro da SCP, e acho que a gente não pode banalizar a SCP também para não transformá-la aí, né, num instrumento de dívida ou de aquisição, e aí a gente nada disso.
a gente começa a ter algum tipo de problema em relação a isso. Aí não sei se você quer responder aqui, né? Aqui o Fernando perguntou, no caso da SCP, o terreno fica registrado no nome da SPE, é exatamente isso. Por isso até que a gente está falando aqui, né? A SPE da Iven, por exemplo, no caso aqui da Iven, ela é a incorporadora e o terreno fica registrado em nome dela. Essa SPE tem uma SCP, né, em cima dela, entre aspas, e é por isso que a gente fala aqui que quem tem os principais riscos diretos da incorporação é a sócia ostensiva, porque quem age em nome, né, da incorporação, quem é o incorporador é a SPE da Iven, e o sócio participante fica ali só na SCP e recebe a sua participação nos resultados através da distribuição por esta SCP. Perfeito, Mari. Até nessa linha, notas fiscais são emitidas em nome do CNPJ da SPE. Antes, né, antes era a SEI, né, a CMO da obra, se for nessa linha, também é feita em nome da SPE. Portanto, quem aparece, né, aquela entidade que é vista ao mercado é a SPE. Isso não quer dizer que a SPE está lá escondendo, ninguém vai me ver, não é isso. Ela existe, a Receita Federal tem um CNPJ dessa SCP, eu declaro, né, no imposto de renda da sócia investidora, seja ela pessoa física ou jurídica, também as cotas dessa empresa, como se eu participasse de outra empresa qualquer, mas esse risco, né, em relação à atividade operacional, ela é da sócia ostensiva. Então, ela é bem nessa linha mesmo. E eu vou pegar, Maria, aqui a questão ainda sobre isso, na questão da divisão dos lucros aqui, se é proporcional ao custo do empreendimento. Acho que isso é um ponto legal para a gente ver. O Fernando está perguntando isso para a gente, né? Se a divisão desse lucro ela deve obedecer ao capital investido da sócia ostensiva e da do sócio investidor. Não, Fernando, não precisa. Há inclusive uma solução de consulta nesse sentido da Receita Federal, permitindo a chamada distribuição desproporcional de resultados. Desproporcional. A gente pode fazer isso. E aí isso é a importância também da gente ter isso muito bem amarrado no contrato, né, Maria? Acho que a gente é fundamental que a gente tenha dentro do contrato, deixa claro. Ou na própria SCP, ou até no acordo de sócios, como vai acontecer essa distribuição desproporcional, que pode estar relacionada à velocidade de venda, que pode estar relacionada a percentual de VGV, que pode estar relacionada a percentual de resultado final. Tudo isso é possível, né? Mas eu tenho que ter essa regra clara, eu tenho que ter essa previsão na SCP, eu tenho que a contabilidade precisa apurar esse resultado, e aí também, acho que uma coisa importante é lembrar que a gente tem, né, POC, patrimônio de afetação para obedecer, né, Maria? Acho que é importante ter isso também na cabeça, mas esse resultado ele pode ser feito, sim, ele pode ser distribuído de maneira desproporcional. Não sei se a gente tem algumas perguntas a mais aqui de SCP, eu acho que vamos tentar aqui responder. Tem aqui uma, até estou vendo aqui, é possível estruturar o investimento do sócio participante da SPE como dívida, exemplo, mútuo conversível ao invés de equity? Eu acho que, na verdade, justamente o objetivo da SCP não é esse, né? Porque se a gente quisesse aí ter um empréstimo, a gente faria um contrato de mútuo, que nem você está sugerindo aqui, né, Carlos? Mas exatamente o que a gente não quer que seja um mútuo, a gente quer justamente que seja um investimento que tem como objetivo obter um resultado futuro, né? Então, aqui eu acho que o objetivo não seria esse, né? Não sei se você quer complementar. Eu acho que para esse setor, o objetivo não é esse, de fato, a gente não tem esse objetivo de trazer, né, como um empréstimo. É possível ter essa situação? Ele é possível. Assim, o que é possível acontecer?
E aí, às vezes, isso, Carlos, está relacionado a alguma estrutura, até mesmo de participação de um fundo em relação a esse empréstimo. Então, vou trazer 2 exemplos aqui, acho que para você que talvez sejam esclarecedores. Imagina que você tem um investidor que ele não quer participar do resultado. Ele quer colocar lá o dinheiro, ele quer ter um retorno fixo a respeito desse investimento. Estrutura de mútuo. Retorno fixo pré-determinado, estrutura de mútuo. Então, eu tenho a possibilidade de fazer um empréstimo nesse sentido para a SPE. O que vai acontecer ali de consequência em função disso? Consequências fiscais e práticas. Fiscais. Se eu fizer via empréstimo, a depender do tipo de unidade que eu tiver, eu posso ter IOF. Se for residencial, ainda eu tenho a possibilidade de ter uma isenção de IOF. Se for comercial, eu não teria. Se for um empreendimento, se eu tiver esses juros que eu vou cobrar, esse retorno financeiro, ele é uma despesa financeira para a empresa, né, para a SPE, e vai ser uma receita financeira para você que está fazendo o empréstimo, uma tributação de receita financeira, ou seja, muito mais pesada do que ali na participação no equity da SPE. E, além disso, você pode gerar uma consequência prática indesejável para o empreendimento, que é o seguinte: na medida que você fizer esse empréstimo, muito provavelmente você vai querer em garantia uma alienação fiduciária do próprio terreno, e aí você bloqueia a possibilidade dessa SPE de buscar, né, o financiamento, a produção. E a gente tem aí talvez um impasse, ou você vai ter que abrir mão de garantia, talvez passar por um nível de AF de cotas dessa empresa. Então, o que eu sempre costumo colocar, né? Para cada tipo de investimento, você tem uma estrutura específica. Se a tua ideia é um retorno fixo garantido, pode ser que a estrutura de dívida seja uma alternativa, mas ela tem essas consequências que precisariam ser endereçadas. A SCP ela já é outra estrutura, uma estrutura de um upside maior, de um retorno voltado para distribuição de resultado, uma forma de tributação diferenciada para isso. Então, é um pouco esta linha. E só para não deixar de comentar, eu falei que ia trazer 2 exemplos, então esse é do empréstimo. Uma outra situação que acaba acontecendo é aquela em que você tem a emissão de um CRI, por exemplo. Então, a SPE, ela faz uma CCB, né, um contrato de financiamento com o banco, para aquisição do terreno, e isso viabiliza, por conta da emissão dessa CCB, né, securitizar esse recebimento da SPE por meio da emissão de um CRI. Mas é uma estrutura que alguns fundos acabam utilizando. Eu não sei, nem, Mari, se vocês têm alguma coisa nesse sentido. Se tem uma estrutura assim. Uhum. Então, é uma estrutura específica que acaba sendo dívida, mas ela é uma estrutura bem específica para esse público, né, vou colocar assim, de emissão de CRI, que vai um pouco nessa linha. Tem mais 2 aqui, Rodrigo. Uma está falando assim: na Constituição da SCP já se tem um prazo para os resultados? A gente tem um prazo estimado, né? A gente não tem um prazo garantido, como eu trouxe aqui. A gente coloca que a gente tem um prazo ali previsto para lançamento, a gente coloca um prazo previsto de vendas, né? A velocidade de vendas, e a gente coloca um prazo também para entrega, porque aí a gente já tem até o nosso compromisso com o adquirente final. Né? Mas tudo isso é previsão, porque a gente depende do quê? Depende da aprovação na prefeitura, depende do registro memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis, depende, às vezes, de uma regularização imobiliária, uma retificação de área, etc., que são coisas aí que variam os nossos prazos. E, por conta disso, a gente não tem uma garantia em relação ao prazo. A gente tem uma previsão, e isso pode sim trazer uma variação para o resultado, e o investidor está conosco nessa variação, do mesmo jeito que para a gente o melhor prazo possível sempre é o mais curto, a velocidade de vendas a mais alta, o preço de tabela o mais alto. Tudo isso é melhor para o resultado do empreendimento. Mas a gente não tem como garantir nenhum desses itens. A gente coloca todos esses itens ali como previstos, né, uma média,
e daí isso vai gerar um resultado no final, e esse percentual aí de investimento vai estar relacionado a esse resultado, mas ele pode vir a acontecer na exata forma que a gente previu, como pode ter algum tipo de variação. Né? Mari, vou fazer o papel do investidor aqui com você agora, tá? Então, assim, eu concordo. Talvez eu sei. Não, mas eu tô querendo, na linha do que você está colocando, é perfeito. E assim, isso não quer dizer que a gente não tenha a possibilidade de ter no contrato de SP previsões de prazos de lançamento. Olha, eu tenho até tanto tempo, inclusive com cláusulas que podem trazer consequência para a sócio ostensiva em relação ao sócio investidor. Então, eu tenho um prazo de lançamento, eu tenho um prazo de conclusão de obra, eu tenho um prazo para que as coisas aconteçam, né? E eu preciso cumprir como sócio ostensivo dessa SCP, eu tenho a obrigação de cumprir esses prazos. Então, Roy, até te complementando, a gente tem aqui, por outro lado, algumas previsões de alguns targets para o sócio ostensivo, ou seja, a gente. E se a gente, por exemplo, atrasa no prazo de investimento, o percentual de participação aumenta um pouco. Perfeito. Entendeu? Então, a gente tenta aí, justamente para demonstrar todo que a nossa previsão é realmente assertiva, a gente tem esses gatilhos aí que acabam fazendo com que o investidor entenda que realmente a nossa previsão é bastante acertada aí, né? Então, a gente, tanto é que a gente até aceita colocar esses gatilhos, como você trouxe, para fazer com que o investidor fique seguro, não em relação ao resultado certo, mas um resultado muito próximo do que a gente previu ali inicialmente. Perfeito. E aí eu queria comentar um pouco também sobre isso, do ponto de vista mais prático, né, operacional em relação ao resultado. Porque o que vai acontecer com esse resultado? Né? Eu preciso ter venda, eu preciso ter reconhecimento de receita para que eu tenha resultado para distribuição. Então, importante lembrar que assim, esse resultado passa a existir a partir de lançamento, né? As vendas vão começar a acontecer, eu tenho a possibilidade de reconhecer esse resultado em relação, por exemplo, à parte do terreno já na cabeça da venda, né? Já na efetiva realização da venda, então eu já vou ter resultado em relação a terreno nesse sentido, o que permite distribuição desproporcional dentro dessas regras estabelecidas ali na SCP para o sócio investidor e para o sócio ostensivo. Então, eu consigo gerar essa velocidade de entrega desse resultado aí para o sócio investidor. E também lembrar o seguinte, mesmo às vezes, né, em função dessas situações de regra de patrimônio de afetação ou algum resultado que eu não tenha ainda reconhecido por questão do próprio POC, né, da evolução da obra, eu tenho caixa dentro da SPA, isso vai estar lá investido, vai estar rendendo, e o sócio e o investidor também vai fazer jus a isso, enfim, é um caminho em conjunto do sócio investidor com o sócio ostensivo nesse sentido. Mari, deixa eu ver uma pergunta para você aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma boa aqui, ó, para você, ó, do Nelson Jabor. Qual a taxa de retorno anual que tem agradado os investidores? Como é que isso tem visto? Eu vou fazer deixa eu fazer um disclaimer aqui, né? Duas coisas. Primeiro, né? Taxas, né? Ou seja, tiros ou situações de retorno do passado não tem nenhum tipo de garantia de retorno do futuro. Primeira situação. E segundo, lembrando, dentro de uma SCP, você está no risco do empreendimento. Então, eu acho que o que a Mari pode responder é falar um pouco o que tem, né, dentro dessas SCPs, como é que você tem visto essas taxas de retorno dentro dessas SCPs. Né? Acho que é mais nesse sentido para a gente poder passar um pouco da experiência do que tem acontecido. A gente sempre coloca mesmo, Rô, que nem a gente colocou, né? A gente coloca um percentual das receitas do empreendimento. E como volto a dizer aqui mais uma vez, essa taxa de retorno, né? As receitas do empreendimento, ela vai depender aí do andamento do empreendimento, né?
Normalmente a gente coloca esse percentual, e aí depende muito. Eu não posso colocar aqui uma taxa específica para vocês, porque depende do valor do terreno, depende do valor do resultado previsto, etc., né? Então, fica complicado eu cravar aqui na pedra um percentual. Vai ter, isso acho que depende muito do tipo do produto também, né? Acho que assim, você tendo um produto de mais baixa renda, você tem uma velocidade maior, um produto de mais alta renda, normalmente o investimento é maior, mas a rentabilidade talvez seja maior. Então, maior. Você tem aí, acho que um mix de fatores que vão compor esse bolo, né, de percentual que o sócio investidor participa. Tem uma pergunta do Nelson também sobre a possibilidade de cobrar taxa. Acho que não sei se é do Nelson, perdão, acho que é do Leonardo. Se a SPE pode cobrar uma taxa de incorporação da SCP. Pode, né, cobrar uma taxa, mas é da SPE, né? Na verdade, acho que assim, uma pergunta dele é bem interessante, porque não é a SPE que cobra a taxa, né? O que pode, acho que são duas coisas distintas aqui. Uma e aí a gente precisa entender os modelos de estruturas societárias. Normalmente você tem uma holding, aí vem, acho que é nesse formato, você tem a holding livre e as SPEs ali que tem um produto que é a operação. A holding pode cobrar uma taxa de incorporação por fazer a gestão da incorporação da SPE? Pode, isso é possível. E isso vai interferir o resultado da SPE. E aí a SCP, que está ali dentro da SPE, ela vai ter esse resultado também interferido. O que pode acontecer também, Leonardo, é dentro da SCP se estabelecer um percentual diferente de participação que já, vamos colocar assim, traz aí em consideração a própria gestão da sócio-ostensiva. Isso já é parte da negociação, porque a sócio-ostensiva tem essa obrigação de fazer essa gestão, né? Então, dentro desse percentual a ser estabelecido, eu acho que é possível ter essa previsão. Tem uma aqui, Maria, aqui, ó, a SCP pode ser utilizada para a construção de um único imóvel, como, por exemplo, uma casa, ou onde investidores ganhariam com o lucro da venda do imóvel e o incorporador permaneceria como responsável? Acho que é isso aí. Quer comentar? É isso que a gente faz, só que com um empreendimento maior, mas o modelo é o mesmo. É para um empreendimento. Aqui, esse único imóvel, também construímos o nosso empreendimento sobre um único imóvel. Ele já está unificado e já é um imóvel só, que é onde a gente incorpora. Então, sim, é isso aí. Aí eu não sei se você viu a pergunta de cima, Rô, que é aquilo que a gente também estava discutindo ontem. A participação do investidor pode ser só sobre a receita, independente dos resultados? Então, aqui é assim, são duas coisas diferentes aqui, né? Eu acho que uma coisa é vocês entenderem assim, o investidor, ele está sempre no risco do empreendimento. Eu posso estabelecer que este resultado dele, a forma de pagamento desse resultado dele, está atrelado a um percentual de VGV? Posso fazer distribuição desproporcional que leva isso em consideração. Isso é uma maneira, na verdade, de simplificar a relação entre sócio-investidor e sócio ostensivo. Mas eu não posso falar, por exemplo, que uma SPE que não teve nenhum resultado, o sócio-investidor vai receber um valor de percentual de venda como resultado. Então, assim, é necessário que o resultado exista para que eu possa, na forma de distribuir esse resultado, atrelar isso, né, ou dentro da negociação dessa distribuição desproporcional, fazer isso via VGV. E, Mari, nessa linha também, pegar aqui a do Fernando, posso desistir, né? Como é que fica se vocês desistirem da incorporação? Imagina que você fez lá a estrutura, viabilizou a aquisição do terreno, o sócio investidor entrou junto com vocês aí na aquisição do terreno, mas eu ainda estou ali discutindo o projeto, não fiz ainda o lançamento. Como é que fica se eu desistir desse projeto? Como é que vocês trabalham isso? Vocês vão para um outro projeto, devolve, como é que é isso?
Isso também é caso a caso, mas normalmente se a gente fizer a desistência da incorporação, a gente faz a devolução e num outro empreendimento vai ter um novo estudo com novas previsões, etc. Porque essas SCPs, elas são constituídas junto com uma SPE do próprio empreendimento. Então, as condições ali avaliadas, previstas e até essa previsão de resultado, ela é específica para aquele empreendimento específico. Então, no caso de haver a desistência da incorporação, a gente também não vai realizar o empreendimento e vai fazer aí a devolução do investimento para numa nova oportunidade. Mas, assim, isso nunca aconteceu, tá? Só para deixar claro aqui. Quando a gente tem tido bastante sucesso aqui nos empreendimentos. Quando a gente já chega, acho que é uma coisa, voltando lá ao comentário inicial nosso, né? O investidor tem que tomar cuidado de investir em empresas que tenham efetivamente um corpo jurídico, um corpo técnico capaz de fazer isso, né? A ideia não é buscar o sócio investidor simplesmente para gerar funding para eu sair aí fazendo aventura jurídica ou aventura negocial aí para adquirir terreno. As empresas que trabalham dentro dessa estruturação de forma séria, elas já têm o produto muito bem analisado, muito bem verificado, com a viabilidade muito bem estudada, para poder aí, sim, nessa linha, abrir a possibilidade para algum investidor que tem interesse de entrar nesse modelo, né? Então, acho que a gente já vai muito, mas às vezes acontece, né? Pode ser que aconteça e tenha essa possibilidade, mas acho que não é a praxe das empresas mais estruturadas aí para o mercado. Mari, você quer comentar mais alguma coisa? Essa aqui é próxima para você, essa do Gabriel aqui, não sei se você quer ver. Tem todos os tipos de tributação aí, que você já tinha até respondido, eu acho. Vamos lá. Só recupera. Deixa eu pegar aqui. Gabriel, boa tarde. Caso a incorporadora esteja no RET, no lucro presumido, perfeito. Como está o entendimento da tributação caso receba um imóvel como parte de pagamento, né? Gabriel, deixa eu ver se eu entendi aqui a tua pergunta. O que eu estou entendendo que você está perguntando é o seguinte: olha, o sócio investidor entrou, né, como numa SCP, essa SCP está no lucro presumido, a SPE adotou o patrimônio de afetação, fez a opção pelo RET, portanto, as receitas de venda estão lá dentro do RET. E aí, por alguma situação, e às vezes isso acontece, né, cheguei no Habits e sobrou unidade. Né, não tenho... nem todas as unidades foram vendidas e eu preciso resolver esta SCP. Como que eu faço para resolver essa SCP? Em algumas situações, dá a previsão de lá, né, pós-Habits, ou seja, cheguei já na conclusão do empreendimento, de entrega, né, ou seja, de solução dessa SCP com a entrega de unidades para o sócio investidor. Então, nesta situação, em havendo ainda capital investido, o sócio investidor ele poderia receber esta unidade como devolução desse capital investido. Isso não caracterizaria a receita, na minha opinião, né, no meu entendimento, para a SPE, porque eu estou fazendo ali uma devolução de capital. Acho que uma das soluções de consulta, inclusive da Receita sobre a SCP, fala sobre essa possibilidade de devolução de capital. E, inclusive, diz o seguinte: olha, se eu entregar esta unidade por um valor superior ao valor do capital investido, aí eu teria que apurar um ganho de capital que é de responsabilidade da empresa apurar e recolher. Então, imagino, não sei se é essa a tua pergunta, mas é possível ter uma devolução de capital por unidade para o sócio investidor? Sim, mas lembrando, SCP não é feita para entregar a unidade para sócio investidor. Ela é uma forma de solução da SCP. É importante ter isso claro na cabeça. Mas é possível, e existem SCPs que são estruturadas nesse sentido, até porque, né, pensem assim, imagina eu e a Mari somos sócios, né, para um empreendimento. A gente vai lá, compra um terreno, a gente ergue um prédio. Chegou no final desse empreendimento, talvez se a gente não tiver vendido tudo, eu não quero ficar sócio da Mari com uma parte ideal de cada apartamento que está lá. Isso não é bom nem para ela nem para mim, porque às vezes ela quer fazer uma venda diferente da minha depois que esse empreendimento está pronto. Então é melhor que ela fique com os apartamentos dela e eu fique com os meus,
depois da conclusão do empreendimento. Eu acho que é um pouco essa seria a dinâmica aí de tributação. O que mais, Mari? Acho que é isso. Não sei se a gente... Na verdade, até a gente ingressou bastante aqui a questão da SCP, né? Mas a gente tem, sim, outras estruturas, né? Porque até o painel chamava estruturas de funding. A gente tem aí algumas... esse semestre mesmo a gente estruturou até alguns fundos de investimento imobiliário da própria Even, que é uma forma em que o investidor até menor, pessoa física, pode, através até de investimento em bolsa, adquirir de forma indireta também um tijolo indireto aí, né, através do fundo de investimento imobiliário. E a gente tem também, por exemplo, os próprios fundos, né, privados, não tem a restrição, hoje em dia, que o Rodrigo comentou no começo aqui do nosso painel, de fazer o investimento através da SCP. Então, a gente também tem algumas estruturas em que esses fundos entram direto aí como participantes na nossa SPE incorporadora. Então, sim, a gente tem estudado outras estruturas, isso também depende muito do empreendimento, do investidor, e daquilo que a gente possa entender como uma forma mais adequada de investimento. O importante é que a gente tenha aí crescido como mercado para ter esses diversos tipos de investimento indiretos aí no tijolo, né? A gente tem conseguido desenvolver o mercado brasileiro para que a gente não tenha só uma forma limitada de investimento, né? A gente tem que começar a se desenvolver, como já é, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países, onde a gente olha muito para diversos tipos de investimento. Então, lá é famoso que os mais velhos, né, as velhinhas têm ações em bolsa, estudam o mercado, sabem, etc. Aqui no Brasil, a gente ainda é, assim, muito incipiente, né, nos tipos de investimento. Então, também educação financeira, né, Maria? Acho que é um pouco nisso, e a gente tem que olhar um pouco para isso também. É nosso papel também, né, como advogados que somos, como pai, né? Exato, da gente também ter essa preocupação e esse olhar, porque mudou, né? Eu acho que e torço para que o Brasil continue com isso, para que a gente, né, tenha efetivamente o dinheiro aplicado na economia real, em produção, naquilo que efetivamente traz crescimento para o país, traz riqueza para o país, e é isso que a gente precisa viabilizar. Mas só para não perder, assim, você falou da estrutura final, só para não deixar de comentar, a gente teve uma situação também nessa linha dos fundos, que o fundo investiu diretamente numa SPE, deles, né? Eles ficaram 100% donos dessa SPE, e essa SPE comprou o terreno. E comprou o terreno. Ficaram donos só do terreno. E a incorporadora tinha uma SPE de incorporação. E eles fizeram um contrato de incorporação por mandato, via consórcio, que também é um modelo super interessante, que a gente tem identificado também, e que pode ser utilizado para isso. Mas acho que era isso. A gente tem aqui uma dessas, Rô, também. Então, acho que como eu falei, de acordo com a situação, com o empreendimento, com as partes, com a forma do investidor institucional, etc., né? Então, a gente avalia assim. E fazer da maneira correta, fazer o certo. Exato, essencial. É isso. Esse é o importante, né? Não querer, né, fazer... Inovar. E tentar fazer aquilo que não parecer ser. Acho que, assim, fazendo da maneira correta, e tudo tem o seu formato correto. E acho que isso é possível e sempre é o melhor caminho a ser feito. Mari, acho que a gente está aqui já 3 minutos avançado do nosso tempo. A gente passaria a tarde aqui, acho, conversando sobre isso. Né? Exato. É um assunto que eu gosto muito também, acho que, assim, tenho cada vez mais me dedicado a isso, a gente tem falado muito sobre isso, eu acho que isso é um momento muito interessante para o mercado, as empresas precisam se estruturar para isso, acho que o mercado está aí, tem volume de dinheiro no mercado procurando boas estruturas e boas empresas nesse sentido, as oportunidades estão aí, então... ficamos por aqui, acho que tiver uma próxima aqui no Smarts também, trazer o Léo de volta. Léo,
Se você chamar a gente para mais 3 dias de debate, a gente fica aqui. Olha, eu diria que foi recorde de perguntas, viu? Que bom. Mais perguntas chegando aqui e tudo mais, mas realmente, assim, por nós também a gente ficaria aqui, né? A gente até passou um pouquinho, mas é o último painel, a ideia realmente era responder a maioria das perguntas. Claro que devido às perguntas vocês acabaram focando muito mais na questão da SCP, mas tenho certeza que vocês poderiam explorar outras estruturas aqui, e já deixo o convite para que em 2021, no comecinho do ano, a gente retome, não necessariamente em evento, mas a gente pode fazer uma live, uma transmissão para o nosso espero que seja pessoal, Léo. A gente possa se abraçar. Hoje, quase eu e a Mari, a gente falou assim, nós vamos ficar juntos na sala, porque a gente está com tanta saudade de encontrar pessoas, que a gente falou, a gente vai fazer juntos aqui. Mas, Deus quiser, a gente vai ter, em 2021, um evento aí presencial com todos. Se Deus quiser. E aí a gente continua o nosso bate-papo. Obrigado demais, viu, Rodrigo e Mariana? Prazer enorme. Obrigada, Léo. Obrigado, valeu. Até a próxima. Beijo a todos aí. Tchau. E obrigado a todas as perguntas também que fizeram o bate-papo acontecer ainda melhor. Valeu. Aí, gente. Até mais. Tchau.